Olá, mis amigos, ¿cómo están? Eu estou acá de novo, Lyle Mendes, diamante de arte 3D. Hoje eu quero ensinar para vocês sobre um treinamento que eu mirei do Imperial 3 Estrelas André Robert, ¿sí? Que ele habla sobre o quadrante do aprendizagem, ¿sí? E o que eu quero falar, eu quero ensinar para vocês hoje acá, ¿sí? Que no general, né, existe 4 etapas, ¿sí? Que você vai passar quando você quer aprender a ser qualquer coisa em sua vida, ¿sí? E isso qualquer coisa, não só o ATND. A primeira etapa que você passa é a incompetência inconsciente. Que é isso? Sabe quando você, por exemplo, imagine que você é um ninho, ¿sí? Ou então você corre seu ninho, põe em la silla del cara, por exemplo, ¿sí? Para ele manejar. Ele não sabe nada, ¿sí? Lo bebê não sabe nada, ¿sí? E ele não sabe disso. Ele não sabe ser e ele não sabe que não sabe, ¿sí? Essa é a primeira fase. A segunda fase é a incompetência consciente. Que é isso? Quando você põe o ninho em lo caro, ¿sí? Ele já cresceu um pouco mais, ele não sabe, ¿sí? Ele não sabe manejar, pero ele já está consciente. Por quê? Ele já queda assim, bibi, sabe? Quando o ninho, o bebê está passando por esse processo, ele não sabe manejar, pero ele já tem uma noção. Então ele não sabe, pero queda, né, segurando as coisas em local, sendo bibi, bibi, tudo isso, sim? Essa é a segunda fase. A terceira fase é a competência consciente. Quando você, por exemplo, você acabou de sacar seu permisso para manejar, ¿sí? Você sabe manejar, pero todavia você queda mirando, você queda pensando em lo processo quando você vai manejar, sim ou não? Você queda pensando, a hora de eu vou pôr a primeira, vou pôr a segunda, você queda em esse processo quando você está aprendendo um pouco mais, sim? E a quarta etapa é a competência inconsciente, ¿sí? Que é basicamente quando você já tem normalmente uns 5 anos que você maneja normalmente, ¿sí? E você já hace todo inconscientemente. Por exemplo, quando você está manejando, ¿sí? Você vai se desplazar de sua casa hasta outro local e você não queda pensando. Quando você percebe, você já chegou e não sabe como você chegou. Entende? Basicamente, você já inicia o processo naturalmente, sem saber como você inicia, ¿sí? Esse acá é a competência inconsciente. Por que eu estou falando sobre isso? Você já começou, por exemplo, a ser alguma coisa, a ser algum curso de música, por exemplo, e parou? Você já começou, por exemplo, a ser algum curso de línguas e parou? Você já pensou, por exemplo, a ser qualquer coisa que seja, que estava aprendendo, desenvolvendo e parou porque estava difícil? E essa é basicamente a ideia porque eu quero falar disso acá. Essa quarta etapa acá é a etapa mais importante, que é a etapa do seguinte. Existe um estudo, ¿sí? Que habla que você necessita ter no mínimo 10.000 horas, ¿sí? Para ser profissional em alguma coisa, em qualquer coisa que seja em la música, que seja em las línguas, que seja em seu trabalho, tudo isso. Você necessita 10.000 horas. Se você, por exemplo, vamos falar a hora de ATND, se você desenvolve a ATND um promédio de 5 horas por dia, você necessita 5 anos, sim, mais ou menos, para poder totalizar 10.000 horas e ser profissional. ¿Sí? Então, para você quer ser profissional em qualquer coisa, você necessita dedicar no mínimo 10.000 horas. Se for 5 horas por dia, será 5 anos. Durante 5 anos, você vai estar desenvolvendo habilidades. ¿Sí? E qual é a parte principal? A parte onde é o maior problema? Essa é a parte aqui. Quando você tem a competência consciente, que é o momento que você abre o seguinte: não, está difícil, eu vou parar. Eu não estou conseguindo, eu vou parar. Entende? Então, qual é a sugerência que eu tenho para cada um de vocês? Principalmente acá, falando de rede mercadeo. Se você quer ser profissional acá em esse mercadeo, por isso falamos que você consegue lograr basicamente um grande êxito de 2 a 5 anos, ¿sí? Dependendo da quantidade de horas que você desenvolveu seu trabalho. Se você desenvolver durante 5 horas por dia, durante 5 anos, você vai completar as 10.000 horas, ¿sí? E vai ser
profissional em isso. Automaticamente você desarrollou muita habilidade e automaticamente vai ter um resultado financeiro, a bandeira de mercadeu, muito grande, sim? Então, essa sugerência que eu tenho para você. Todos os teres que trabalham com esse mercadeu, eles vão passar por as 4 etapas, pero só vai chegar a cá se continuar desarrollando em esse tempo de 5 anos, sim? E se você conseguir fazer isso, seguramente você vai conseguir lograr seus sonhos e seus grandes objetivos, sim? Basicamente, essa é a ensinança de hoje, sim? Se lhe gostou desse vídeo, le guste acá, sim? Na parte de abaixo, sim? Clique acá, abaixo e le guste. E se lhe gostou, se crê que é interessante, comparta com seus amigos para cada vez mais pessoas estarem conhecendo sobre esses tips que eu estou ensinando para cada um de vocês, sim? Então, feliz dia, aplica isso, trabalha 5 horas por dia durante 5 anos e eu creio seguramente que você vai conseguir lograr seus sonhos, sim? Então, meu nome é Lion Mendes e conta comigo para ajudar vocês.